Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 19 de março de 2025. Pessoal, chegando aqui com o gráfico semanal. Em relação ao dia de ontem, que a gente comentou aí no dia de ontem, não tivemos muitas mudanças, tá? Continua vindo acionando aquele pivô que a gente já havia alertado vocês. Então, só reforçando que agora ele abriu o alvo para uma região mais de cima ali, tá, pessoal? Então, possivelmente ele vai buscar essa região aqui dos 136.600, né? Não quer dizer que ele vá em poucas semanas, pode ser que leve uns dias, mas a gente abriu essa perspectiva de futuro aqui para possivelmente estar indo buscar essa região. A gente tem que, de fato, terminar a semana com esse candle verde, acima desse candle número 7, e aí a gente confirma, de fato, essa condição, tá certo? Indo para o diário, a gente, apesar de ontem ter sido um dia bem difícil para operar, a gente teve mais um candle positivo, ou seja, mais um dia no qual a gente fechou com uma máxima maior do que a máxima do dia anterior. Então, vocês estão vendo que a gente teve um outro candle verde aqui, certo? O volume de ontem foi menor. Ontem, para quem tentou se posicionar, o mercado não foi fácil. Ele, por vezes, ficou lateral, por vezes, fez desacreditar a compra. Porém, a gente consegue observar aí que ele está entregando, né, esse candle aí do final do dia. Eu vou fazer uma projeção aqui só para a gente ver se tem algum objetivo a ser atingido. Para fins de diário, a gente não tem muito mais o que ficar pontuando. O que dá para a gente olhar é que a gente está chegando próximo de outras resistências. Então, obviamente que teve dificuldade nessa região, porque era uma resistência anterior. Então, isso acaba deixando o preço um pouco mais enrolado. Hoje a gente vai ter um dia com muitas notícias que podem movimentar bastante, né, o nosso mercado. Então, fiquem atentos em relação a como vocês vão se posicionar. Então a gente consegue ver que existem próximas resistências para serem buscadas aqui no gráfico. Então, todas elas vão ganhando relevância aqui, né? Essa região aqui, ó, do 133.590, do 134.380 e 135.480. Não que necessariamente vá fazer esse movimento tudo no dia de hoje, mas a gente sabe que cada etapa aqui vão ter uns desafios maiores a serem vencidos, uma vez que vão tendo mais resistências para cima. Os 60 minutos, ele continua bem bonitão, tá? Ele continua seguindo aquela mesma dinâmica de respeitar a média. Então, ontem, apesar dele ter violado um pouco a média de 9 períodos, a gente consegue observar que depois dessa primeira barra número 1 aqui, ele não teve nem força mais para visitar abaixo dessa região. Se a gente fizer uma projeção aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais perto para vocês observarem. Se a gente deixar uma projeção do tempo de 60, pegando a mínima de ontem até essa máxima do candle número 2 e pegar a base, né, do próprio candle 2, olha lá, ele atingiu 100% do movimento que ele se propôs a fazer ontem.
tá? Então a leitura ela não muda muito, tá, pessoal? A gente tem alguns cenários de começar o mercado a ficar um pouquinho mais difícil, ou seja, um pouquinho mais de lado mesmo, sem uma direção bem definida, como ele vinha fazendo aqui com pernas bonitas. Então, esse é um cenário que ele possa, de fato, dar uma consolidada por um tempo, a fim de acumular e gerar depois uma explosão para cima, para continuidade, tá? Se isso for o que de fato o índice quer fazer. Do contrário, a gente pode começar em algum momento ter algum tipo de correção. Aí essa correção, superando essa média de 9 períodos, viria buscar a média de 17, e aí a partir disso a gente começa a observar outras possibilidades, né? A gente pegando uma retração menorzinha aqui, ó. Então, dá uma correção bem bacana no 17 ali, períodos, que dá 618, dessa perninha pequena aqui. Numa perna maior, né? Aí a gente já teria um pouquinho mais de espaço para poder estar recuando. Então, a gente tem que entender que o padrão do 60, ele não nos mostra que vai ter essas correções mais fortes, que ele vai se manter corrigindo aqui no tempo e depois trazendo novos movimentos de continuidade, tá? Olhando no 15 minutos agora, a gente possivelmente vai observar que o 15 já começou a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? O 15 minutos, ele vinha fazendo o padrão de tocar na média de 17 períodos, dar uma impulsão, correção no tempo, novamente tocando média de 17 períodos, impulsão, correção no tempo. E aí ontem ele acabou perdendo essa média de 17 períodos por um tempo. Depois ele ficou meio que tentando sair dela novamente, ou seja, ele veio, superou essa média de 17 períodos, e aí ele veio e depois perdeu ela de novo. Então, assim, ele ficou um pouco mais enrolado ontem, 15 minutos, não trazendo movimentos muito claros para nós, causando um pouquinho mais de dificuldade para esses movimentos mais limpos de day trade. Porém, para quem se posicionou na compra no começo do dia, conseguiu tirar o seu risco e teve paciência, conseguiu aqui buscar esse movimento de 100% do dia. Ou seja, quem fez isso teve, né, uma possibilidade de buscar aí, ó, 1.200 pontos de range dentro do dia. Então, o 15 não muda muita coisa, ele tem que permanecer aqui, respeitando essa média de 17. Houve um acúmulozinho aqui no final do dia, então hoje pode ser que ele queira, né, de fato, dar uma continuidade, ou se for a questão de mudar o comportamento, ele poderia vir buscar essa média de 72 períodos para posteriormente vir buscar um movimento de rompimento para continuidade. Eu ainda não tenho como olhar para vendas nesse momento, eu não olho para vendas. Para mim, as vendas elas simplesmente aparecem a partir do momento que o 15 trouxe uma informação parecida com isso aqui, ó. Vem buscar essa média de 72 períodos, faz um reteste na região e aí vem perdendo, né, vem perdendo e acionando esse pivô contra, né, a tendência principal. Aí de fato fazendo esse tipo de movimento com um pivô bem bonito, deixando bem marcado, aí eu entendo que de fato ele perde essa estrutura e pode começar a mudar o comportamento e aí entregar alguma correção mais forte nos demais tempos gráficos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, fazendo aquele disclaimer que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Te vejo até amanhã.